Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com você, seus pais, avós, seus bichinhos, com todo mundo, tá bom? Olha eu aqui de novo, gente, tia Zezé. Hoje eu vim fazer o que aqui? De novo. Eu vim contar uma história para vocês. Vim contar uma história de novo para vocês, uma história muito linda, muito maravilhosa. Antes de começar a história, nós vamos falar com Deus, né? Vamos lá? Os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça em devoção. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, eu te agradeço porque eu posso estar na sua presença, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado com as nossas casas, com as nossas famílias. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nesse dia nós te pedimos que venha nos ajudar a entender a sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. E eu vim trazer hoje algumas informações muito importantes. Algumas informações importantes sobre alguém muito importante. Quem será esse alguém muito importante? Será que é você que está aí? Você é importante, muito importante, mas não é sobre você. Então é sobre mim, porque eu também sou importante. Não é sobre mim. Eu sou importante também, mas as informações não são sobre mim. São informações sobre uma pessoa muito importante, sobre alguém super... Já ouvi alguém falar. Já ouvi, alguém falou Deus! E é isso mesmo, algumas informações muito importantes sobre Deus. Algumas coisas que nós podemos estar aprendendo sobre Deus ou relembrando. Porque as informações que eu trago hoje, que são verdades, alguns de vocês já podem saber sobre elas. Se vocês sabem, vocês vão relembrar. Mas tem gente que não sabe. Então, quem não sabe vai ficar sabendo hoje. Porque hoje eu vou trazer algumas informações muito importantes sobre o nosso Deus Criador. O Deus que criou tudo que você pode ver e coisas que você não pode ver também. Nós vamos falar hoje sobre esse Deus Criador. E onde é que nós vamos achar informações muito importantes sobre esse Deus Criador? Será que é na minha caderneta da Barbie, que eu uso para fazer a lista de compras da minha casa? Arroz, feijão, macarrão, leite. Será que as informações sobre o Deus Criador estão na minha caderneta da Barbie? Não, né? Não tem informações sobre Deus Criador na minha caderneta da Barbie. Ahá! Então estão aqui na minha super agenda que tem a nossa prefeitura na capa. Olha que linda! Será que tem informações aqui dentro sobre o Deus Criador? Deixa eu ver. Não tem informações aqui nenhuma na minha agenda super linda sobre o Deus Criador. Então, é no meu caderno de receitas, que tem bolos, que tem pães. Será que no meu caderno de receita azul, todo velhinho, tá vendo? Porque ele é muito antigo. Não tem informações aqui, só tem receita. Não tem informações sobre o Deus Criador. Onde será que eu vou... Já ouvi de novo alguém falando. Já ouvi daqui alguém falando na Bíblia. Ai, gente, mas vocês são super inteligentes, eu não aguento isso. Claro que é na Bíblia que eu vou ter informações sobre o Deus Criador. Onde mais eu vou ter todas as informações que eu preciso sobre Deus em todas as suas faces? Criador, protetor, cuidador. Todas as coisas sobre Deus estão aqui. Vocês acertaram. E vocês sabem em qual livro está a história que eu vou contar? Essa história da criação de todas as coisas estão no livro de
Apocalipse? Não, quem foi que falou Apocalipse? Apocalipse é o último livro da Bíblia, não está em Apocalipse. Que é onde mais? Vai falando aí, livros da Bíblia. Não, Mateus não. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não é Mateus. É o primeiro livro do Antigo Testamento. O primeiro livro, quando você abre a Bíblia, que se chama Gênesis. Gênesis significa o quê? Início, princípio, começo. E a gente vai contar uma história sobre o começo de todas as coisas. Então, está no livro dos começos. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nesse primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, a gente tem a história linda da criação de todo mundo, quando Deus criou o mundo. Mas não foi um negócio assim, rapidinho, e foi criando, e soprou e criou, não. A criação foi feita assim, ó, passo a passo, dia após dia. E eu vou contar para vocês como Deus é criativo e inteligente quando Ele criou o mundo. E aqui eu tenho algumas informações sobre esse período da criação. Vocês estão vendo que número é esse? Primeiro. Está dando para ver? Muito bem. Aqui estão as informações sobre o primeiro dia da criação. O que será que Deus criou no primeiro dia da criação? Vou tirar aqui um bilhete que é segredo, que eu não vou falar agora, porque você vai fechar o seu olho agora e imaginar o que tinha quando Deus foi criar o mundo, o que existia. Fecha o olho para você ver o que tinha. Fechou? O que você está vendo? Nada, né? Não tinha nada no primeiro dia. Não existia nada, nada. Mas tinha Deus no primeiro dia. Tinha Deus. E aí, no primeiro dia da criação, Deus falou assim: haja luz. Não tinha nada. Quando Deus falou, haja luz, a luz, apareceu a luz. É um Deus super poderoso, que com a voz, com o poder da sua palavra, Ele cria coisas. Olha que coisa mais linda. E Deus falou no primeiro dia, haja luz. E a luz apareceu. E aí, Deus fez separação entre a luz e a parte escura, a escuridão. Então, a parte da luz, Deus chamou de dia. A parte da luz, Deus chamou de dia. E a parte da escuridão, Deus chamou de noite. Então, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz e fez separação entre a luz e a escuridão. E fez o dia e a noite. Primeiro dia da criação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no segundo dia da criação, os meus potes super secretos vão contar para vocês toda a história da criação. Eu já abri o número 1, o primeiro dia da criação. Aqui está o segundo dia da criação. O que Deus criou no segundo dia da criação? Vamos ver o que tem aqui dentro. Vocês estão chutando aí o que Deus criou no segundo dia? Eu não estou ouvindo, ninguém está falando nada. Mas eu vou contar. Segundo dia da criação, ó. No segundo dia da criação, Deus fez os céus. Todo o céu, Deus fez. E aí, Deus fez os céus e as águas. Todas as águas. E aí Deus fez separação entre as águas que iam ficar lá em cima e as águas que vão ficar aqui embaixo. A água que vai ficar lá em cima? Que água que fica lá em cima? As nuvens, gente. As nuvens são água. É água em estado gasoso. Quando ela vira chuva, aí ela cai.
Então, no segundo dia da criação, o nosso Deus fez os céus e separação entre as águas, as nuvens e as águas que ficaram aqui embaixo. Segundo dia da criação. Ai, esses potes super secretos têm tanta informação importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E agora, terceiro dia da criação. O que nosso Deus super inteligente, super criativo criou no terceiro dia da criação? Será que foram muitos dias da criação? Vou contar agora o que ele criou no terceiro dia da criação. No segundo dia, Deus tinha feito os céus e separação das águas. As águas que estavam lá em cima, nuvens, e aquelas águas que ficaram aqui embaixo, Deus deu uma ordem. Deus falou assim: ajuntem-se as águas todas em um só lugar. E apareça a porção seca. Esse ajuntamento de águas que Deus fez, Ele chamou de mares. E a parte seca, Ele chamou de terra. Muito bem, alguém falou aí. Terra. Ajuntamento das águas, mares. A parte seca, terra. No terceiro dia. E no terceiro dia também, além de criar o ajuntamento das águas, os mares e a terra, Deus criou no terceiro dia todas as plantas, todas. Árvores frutíferas, plantinhas pequenininhas, plantas grandes, árvores que davam flores, todos os matinhos, tudo que é planta foi no terceiro dia da criação. Então, no terceiro dia, Deus criou os mares, a terra, chão, tá, gente? Não é a terra, planeta, terra, não. A terra, onde planta, e criou todas as plantas. Tudo no terceiro dia da criação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no quarto dia da criação, o meu pote super interessante, tá vendo? Quarto dia. No quarto dia da criação, vamos ver o que esse Deus super inteligente criou no quarto dia da criação. Coisa linda que Ele criou no quarto dia. No quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e todas as estrelas. Deus criou o sol para governar o dia. Deus criou a lua e as estrelas para governar a noite. E todos eles juntos, sol, lua e as estrelas, fazem, a contagem dos dias, dos anos e das estações. Primavera, verão, outono, inverno. Gente, Ele pensou em tudo. Pensou em tudo. Então, no quarto dia da criação, sol, lua e as estrelas. Quinto dia da criação. O que será que tem nesse pote super inteligente? O que será? O que será? Vamos ver o que Deus fez no quinto dia da criação. No quinto dia da criação, já existia céu, mares, terra, vegetação, plantinhas plantadas. As plantinhas plantadas, elas não tinham nascido ainda. Plantinhas em todo canto, mas não tinha animais. Não tinha nada ainda.
nenhum ser vivo. Então, no quinto dia da criação, Deus criou os peixes, todos os peixes que você imaginar, todos os peixes, vai falando aí, tubarão, baleia, que mais? Cavalo marinho, arraia, tudo, todos os peixes foram criados no quinto dia para povoar aqueles mares que Deus tinha feito. Então, no quinto dia, Ele criou todos os peixes. E, no quinto dia também, Ele criou os pássaros. Todos os passarinhos que voam pelo céu, todos foram criados no quinto dia. No quinto dia, então, Deus criou os peixes para povoar os mares e criou os pássaros, todas as aves para povoar o céu, né? Os passarinhos, eles não moram no céu. Eles voam, mas eles não ficam no chão, né? Então, para povoar os céus, Deus criou os animais, peixes e aves no quinto dia da criação. E eis aqui o sexto dia da criação. O que será que esse Deus super inteligente criou no sexto dia? Não quer sair? Espera aí, gente. Tem uma coisa aqui dentro. Ah, saiu. No sexto dia da criação, já tinha peixes para povoar os mares, já tinham aves para povoar os céus. E os bichos da terra, que andam na terra, que rastejam, foram criados no sexto dia. No sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres, tanto os animais domésticos, aqueles que a gente cria dentro de casa, quanto os animais selvagens, aqueles que a gente não pode criar dentro de casa. Todos eles foram criados no sexto dia para povoar a terra, todos eles. Vocês imaginam que monte de bicho que Deus não criou no sexto dia? É muito bicho, gente, muito. E no sexto dia também, a obra-prima da criação, a coisa mais maravilhosa de todas, Deus criou no sexto dia. O que foi que Deus criou no sexto dia? Além dos animais terrestres. Deus criou o homem. O homem foi criado no sexto dia da criação. Deus criou do pó da terra, Deus formou o homem e fez ele no sexto dia da criação. O homem e a mulher, Deus criou naquele dia. Coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Deus criou o homem à semelhança dele. Homem e mulher, Deus criou. Lá em Gênesis 1:27 fala isso. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. No sexto dia da criação, Deus criou essa coisa muito maravilhosa. Não é não? Nossa, que coisa linda, gente. E aí, toda a criação levou 6 dias para ser criado. Tudo que você pode ver e não ver foi criado até o sexto dia. E aí, tem um pote aqui ainda. Que número é esse? 7º. No 7º dia, vamos ver o que Deus criou no 7º dia. Ai, tá difícil. Não quer sair. Não quer sair. No 7º dia não tem nada. Deus não criou nada no 7º dia? Por que está vazio? Não tem nada no 7º dia. Vou contar para vocês por que no 7º dia não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No 7º dia,
Deus descansou de toda a obra que ele havia feito, de tudo que ele tinha criado. Ele descansou no 7º dia. Toda essa maravilha que existe no mundo, tudo que você pode ver, tudo que o seu olho alcança, Deus criou em 6 dias, gente. Ele é muito poderoso. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Ele vai falando e as coisas vão aparecendo. Ele é muito poderoso. E, em algum momento da vida de vocês, vocês vão ouvir uma conversa que diz que não foi Deus que criou o mundo. Vão falar com vocês que o mundo apareceu de uma explosão. Tinha nada, não existia nada, de repente, bum! E as coisas apareceram. Que conversa é essa? Apareceu do nada, tudo. Árvore, planta, céu, água, bum! Uma explosão e apareceu todas as coisas. A ciência diz isso, que tudo apareceu de uma grande explosão. Mas isso é conversa. Nós não podemos confiar nisso. E mais, tem outra coisa também que você ainda vai ouvir falar. Que o homem não foi criado por Deus. Eles falam que o homem era um macaco. Que há muitos e muitos anos atrás, o homem era um macaco. Que andava nas 4 patas. E aí depois ele foi evoluindo. Aí ele começou a ficar meio em pé, aí ele começou a andar de 2 pernas, aí depois ele começou a andar normal, e aí virou o homem, o macaco. É a teoria que eles chamam assim, teoria da evolução, que o homem evoluiu do macaco. Mas isso tudo, conversa. Todo mundo, tudo que é criado, fala, Deus existe. Deus criou. E até essas pessoas que falam que não foi Deus que fez, uma hora eles rodam, e uma hora eles chegam na Bíblia. Sempre chega na Bíblia. Então não adianta falar que o homem veio do macaco e que tudo que foi criado aconteceu através de uma explosão, porque isso não é verdade. Deus criou tudo que existe, tudo que você pode ver e coisas que você não pode ver, porque acima dos céus, lá onde estão as estrelas, a gente só enxerga as estrelas de noite. Então tem coisas que Deus criou que a gente não consegue ver. O fundo do mar, lá nas profundezas do mar, nós não conseguimos ver, mas foi Ele que criou todas as coisas. Não acredita que você veio do macaco. Deus pensou em você. Deus pensou no seu papai, na sua mamãe, para criar cada um de uma maneira muito especial, de uma maneira muito linda. Ele pensou, Ele planejou, Ele pensou com carinho, com amor. Não foi uma coisa assim, bum, explodiu. Criou tudo que existe por amor a você, por amor ao homem que Ele criou. Isso é muito maravilhoso, gente. Isso é muito lindo. Conta para as pessoas essa coisa maravilhosa, essa história da criação de Deus, da criação desse mundo que nós vivemos. Foi Deus que criou todas as coisas. Não esquece disso, tá? Deus abençoe vocês. Abençoe muito vocês, tá? Nós estamos aqui aguardando a volta de vocês, a volta dos cultos, para a gente estar junto de novo, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente. Tudo que você pensar, tudo que você sonhar, que Deus esteja abençoando você, tá bom? Nós vamos orar.
de novo para encerrar a nossa história, essa história muito maravilhosa sobre a criação do mundo, sobre o Deus Criador, porque nós precisamos aprender sobre Deus. Às vezes você já sabia dessa história, às vezes você já conhecia, né? Mas é sempre bom a gente relembrar para as pessoas não enganarem a gente. Não ficar falando coisas, bobagens no ouvido da gente, né? É sempre bom a gente estar lendo a Bíblia, pedindo, se você não sabe ler ainda, pedindo alguém para ler, para a gente conhecer mais sobre Deus e não ser enganado, não é verdade? Então, vamos orar mais uma vez? Os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça em devoção. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque a sua palavra é verdadeira, porque ela entra no nosso coração e nos ensina mais sobre Deus, e nos ensina a conhecer mais sobre Deus. Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia, por todo o seu cuidado. Fica conosco, com as nossas famílias. E muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muitos beijos para vocês, muitos abraços. A gente está esperando vocês em breve, a gente vai se falando, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau.